Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, eu hoje vou fazer um traduz para mim, para vocês aqui um pouquinho diferente. Antes de mais nada, vai ali, ó, aperta no gostei, toca o sininho, te inscreve aqui no nosso canal, marca os amigos para os amigos seguirem a gente aqui no Declarando Bitcoin também. Nos segue lá no Instagram, lá no Facebook, lá no Twitter, lá no Telegram, lá no TikTok, lá no... tudo que é coisa. Nos segue lá e fica com a gente até o fim, porque a gente vai fazer aqui hoje uma reflexão aqui em cima de dois alunos do curso lá que fizeram uma bateria de perguntas aqui, tá? E como são perguntas ricas, a gente vai responder aqui por meio do YouTube, certo? Eu não vou identificar o nome dos alunos, é uma questão de privacidade, mas as perguntas, como são ricas, eu vou trazer para vocês aqui. Gurias, toca a vinheta para nós aí. Vamos lá. Eu tenho um aluno XXX, vamos chamar ele de aluno X. Eu tenho aqui o aluno X e o aluno Y, ok? O aluno X, o participante X, nos agraciou com a sua presença lá no nosso curso. Ele deixou uma série de questões aqui, as quais eu entendo, e eu vou aproveitar esse espaço aqui para falar com vocês todos sobre isso, tá? Então, o aluno X nos diz o seguinte: custo de aquisição. Se a compra foi por meio de outro criptoativo, exemplo BTC ETH, que é o exemplo que eu gosto, eu adoro usar esse exemplo BTC ETH porque eu acho que é o mais fácil. Tenho que dizer em reais quanto de ETH foi o custo de aquisição? Se for assim, a informação não vai ser precisa, pois o preço varia muito em questão de segundos e precisaríamos ficar anotando manualmente essa informação em cada trade. Considerando que podem haver dezenas de trades em uma mesma semana, isso acaba onerando a atividade. Vamos lá. X, senhor X, seguinte. O que eu faço? Vamos combinar assim que eu recebo essas informações para regularização após. Então, por exemplo, tu opera numa exchange XXX também, né? E essa exchange eu pego o arquivo dela para descer no meu sistema, para daí a gente fazer a apuração. Confere? O que acontece? Eu não tenho como expressar exatamente na hora que tu fez o trade a cotação desse momento, né? Eu não tenho como fazer isso para cada... Seria inviável a gente fazer essa conta. O que a gente faz aqui como critério? Eu uso a cotação de fechamento do dia no CoinMarketCap, certo? No CoinMarketCap, cotação de fechamento do dia. O que eu digo normalmente em consulta aqui? Quando a pessoa faz poucas operações e ela mesma está fazendo o seu cálculo, ela tem condições de, no momento do cálculo, saber exatamente a cotação que ela está fazendo. Ela pode fazer isso? Pode. Ela pode fazer isso. Ela pode anotar, ela pode printar. Ela tem ela pode usar, inclusive, em vez de usar o CoinMarketCap, ela pode usar, inclusive, a cotação da sua exchange, certo? Vai ficar errado? Não, não vai ficar errado. Também é uma questão de critério. Acontece que a receita não diz, tu tem que pegar X, cotação da exchange X ou do lugar X ou Y, certo? Ela diz que tu tem que pegar uma cotação coerente. Então, ou seja, o que não pode acontecer? Vamos lá. O Bitcoin hoje está 250 dólares, eu já tô lá 350. O Bitcoin está lá 255 mil, ok? Tu não pode ir lá usar uma cotação de 50 mil, certo? Tô falando em VRL e Fiat. Não pode ir lá usar uma cotação de 50 mil, a Deus dará só porque tu resolveu que tu vai usar a cotação de 50 mil. Tu tem que usar o quê? Uma cotação coerente. Então, assim, de uma exchange para outra varia, né? Para o CoinMarketCap vai variar. Se tu entrar no portal do Bitcoin e pegar lá, ele faz a média de uma série de exchanges também vai variar. Então, vão haver variações, mas nenhuma variação vai ser absurdamente grande, porque todos se baseiam na mesma cotação. Em alguns lugares a cotação teve uma queda ou uma alta, né? Em alguns lugares tu vai ter essa informação antes de outros, coisas assim. Então, assim, o meu critério, tá? E é um critério válido, já testado, é usar o de fechamento do dia, cotação de fechamento do dia. Se tu queres usar o da operação, ok, tu anota o da operação da tua exchange. Se tu quiser usar o de fechamento do dia,
usa isso, também não vai te dar problema. Desde que tu adote um critério. Qual é o teu critério? Tu tens que saber qual é o teu critério, de onde tu tirou essa informação, para tu poder, em caso de malha, tu poderia expressar da onde tu tirou isso, que não foi da tua cabeça e não foi a teu bel prazer, entendeu? Isso é coerência nos cálculos. Se tu pegou de cotação, utiliza a cotação de fechamento do dia, utiliza isso até o fim das suas contas. Se tu utilizou o da exchange no momento, a mesma coisa. Então, tenha isso em mente, que tem que ser coerente, né? E tu tem que manter um padrão. Utiliza como coerência também o fato de ter que ser padrão do início ao fim da conta que tu vai fazer, ok? Aí ele segue, tá? Ele tem vários raciocinados aqui muito interessantes. No mundo cripto temos a premissa de que tudo que não é Bitcoin é considerado altcoin. Por que a Receita tem que diferenciar altcoins e tokens? Sendo que existem milhares de criptoativos, como vou saber o que a Receita considera um ou outro? Na verdade, acredito que deveria haver um código único para criptoativo. Não faz sentido separar em 3 diferentes, a não ser que futuramente isso possa ser tributado de maneira diferente para cada tipo. Então, X, o que acontece aqui? Peraí. X, o que acontece aqui? A Receita inicialmente separou nesses 3 códigos, né, para efeito estatístico, certo? E inclusive efeito estatístico que pode sim servir no futuro aí para alguma mudança de critério ou regulação na tributação. Pode sim. A estatística serve, no caso aí no regulador, para toda e qualquer coisa no futuro. Então, ela fez isso de forma estatística, separou os 3. Como é que tu vai saber? Bom, tu vai saber o seguinte, tu sabe o que é Bitcoin. Lá nos tokens, eu tô te dizendo aí o critério que eu uso, lá nos tokens, tu tem como identificar, nos tokens, pelo conceito de tokens que a Receita traz lá, tu tem como separar o que é token. Então, se tirou Bitcoin, tirou token, o resto é altcoin. Esse é o critério que eu adoto e é o que eu aconselho a quem me questiona adotar, ok? Acho que é um critério válido, certo? Também é um critério que nunca me deu problema. E tu também não vai ter problemas com esse critério. O fato da gente achar ou não que deveria ser, a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente até pode achar e não concordar, mas de fato é a forma com que a Receita pede, é a forma com a qual a gente tem que lidar e vamos trabalhar assim. Não temos muito o que fazer. Ok? Podemos discordar, debater, etc. Mas no fim, a gente tem que efetivamente classificar como ela está pedindo. Ah, mas eu vou ter problema se teve um lá que eu não identifiquei como token, era token e eu acabei colocando como altcoin. Vai dar problema isso? Não, não vai dar problema. Não vai dar problema. Tu teve aí um problema de classificação. Se tu tiveres um problema de classificação nesse momento onde não faz diferença ser ser um ou outro, né? Não vai haver problema algum. Vai ser um simples problema de classificação e tu não vai ser penalizado por isso. Então, assim, não te atenha isso como uma coisa que vai te causar problema. Não, não vai te causar problema. Certo? Uma vez que está lançado, se o código não foi exatamente aquilo que não vai te causar problema, né? Então, o pior é não lançar. Agora, tu lançar com o código equivocado naquele momento, até vou te dizer o seguinte, acho que ninguém vai te dizer que o código foi equivocado ou não. Ele é realmente estatístico hoje. Então, não vai haver um cruzamento para dizer, BNB não era isso, era aquilo. Fulano não era isso, era aquilo. Não vai acontecer. Né? O importante é estar ali, certo? Então, Bitcoin, tokens, classifica o resto, tu joga para altcoin, ok? Essa aqui é muito interessante e eu já respondi aqui também, ok? Só que eu acho que a maior parte das pessoas não entende isso quando a gente está falando sobre isso. Então, vamos tentar explicar. Custo de corretagem no GCAP. As taxas de trade nas corretoras descontam parte dos criptoativos. Por exemplo, na Binance. Quando se tem um BNB na carteira, essa taxa é descontada dele. Descontada dele quem? Da BNB. Sendo assim, seria necessário saber a cotação do BNB no momento desse desconto e declarar em reais? Sim, tu precisa saber a cotação do BNB, mas parei um pouquinho. E esse BNB seria uma outra operação a ser declarado em separado? Sim, a taxa aliena, gente. A taxa
aliena. Então, em que pese ela sirva de dedução numa operação, né, já de forma subsequente, como ela é um criptoativo e ela teve um custo também, né, tu vais alienar a taxa. A taxa tu aliena ela para poder usar. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam aqui, Ana, o BNB aliena? E eu me dá a sensação que as pessoas, algumas outras pessoas não sabem do que a gente está falando, tá? Eu já tive até uma pessoa aqui na minha casa que me disse o que significa ABNB aliena, tu tá falando grego. Não, então assim, essa tua pergunta é muito coerente. A BNB aliena sim, porque ela é um criptoativo, né? E uma vez que tu tá usando esse criptoativo como taxa, certo? Tu está alienando ele do teu estoque, até porque a gente tem a BNB também no estoque, certo? Então, quando tu adquiriu as BNBs para poder ir usando de taxa, né? Tu teve um controle de estoque da tua BNB também. Então, ela aliena sim. Quando eu falo aliena, né, gente, eu preciso dizer, quando eu falo aliena, eu tô te dizendo que ela vende ou permuta, ela tem funcionamento de criptoativo normal, né, gente? Ela é uma criptomoeda já, né? Aí ele continua. E essa aqui é muito interessante também da gente discutir em cima. No GCAP, quando é uma permuta entre dois criptoativos diferentes, pelo que entendi, seria necessário verificar o valor de mercado do ativo negociado e converter em reais. No entanto, sabemos que criptoativos têm muita volatilidade, podem desvalorizar rapidamente. Então, considerar cotação em ganho de capital não parece ser justo, pois efetivamente não houve um ganho de capital. Como posso pagar um tributo se ainda não tenho o dinheiro efetivamente? X, olha só, está coberto de razão, tá? A gente tem realmente, e inclusive eu vou te dizer o que acontece na prática, eu que faço muito isso. Acontece na prática que às vezes a gente está operando numa alta e na alta tu está gerando imposto, gerando imposto, gerando imposto. E aí tu segue tradeando na baixa e quando tu segue tradeando na baixa, tu começa a ter o quê? Um prejuízo fiscal, certo? Então tu paga imposto na subida e tu acaba tendo um prejuízo na descida. Isso faz com que às vezes no mesmo mês, em que pese tu tenha tido na soma disso o prejuízo, na soma das tuas operações de prejuízo, tu acaba tributando as operações com lucro. É fato, é fato. É fato. Eu não estou aqui para defender a Receita Federal, certo? Eu também não crio regras, né? Eu apenas as aplico, né? E ajudo vocês a aplicar. Só que a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente tem um furo aqui nas nossas operações que é a não compensação de prejuízo. Para mim, o que entorta, isso é a minha opinião pessoal, o que entorta a tributação de cripto é a não compensação de prejuízo, certo? Porque se prejuízo fosse compensável, a gente não teria esse problema de distorção, né? Como de fato a gente tem. Quando tu pergunta aqui de que forma isso pode acontecer ou não é justo, não é justo, até pode não ser justo, mas de que forma isso pode acontecer? Pode acontecer porque os nossos conceitos são de que houve a disponibilidade, né? Na verdade, qual é o fato gerador? O fato gerador é a alienação. A permuta é o quê? É uma forma de alienação, certo? Se a permuta é uma forma de alienação, tem sim o fato gerador do imposto. Até como tu mesmo disse, quando tu fazes uma operação, inclusive tem a figura da taxa que é tributada pela corretora, né? Então, assim, tu gerou inclusive receita para a exchange que tu está usando quando tu fez essa conversão de uma moeda para outra, né? E de fato, quando tu pensa assim comigo, tu tá pulando de um projeto para outro, né? De uma posição no estoque de um bem X para um bem Y, em que pese a gente saiba que são criptoativos, ok? Para a Receita Federal, para todos os efeitos aqui, é um bem. Então, de fato, pode não te parecer justo, mas de fato aconteceu. E naquele momento que tu fizeste a permuta, se tu quisesse, né, tu teria a disponibilidade de sacar. Então, tu fizeste uma permuta, só que essa permuta, na prática, ela é o quê? Pegando o teu exemplo lá do BTC ETH. Quando tu usa um BTC para comprar uma ETH, na prática, o que tu está fazendo? Tu está vendendo um Bitcoin e comprando uma Ethereum, certo? Concorda comigo que são dois projetos completamente diferentes, certo? Então, assim, de fato, houve uma alienação. A alienação do Bitcoin aconteceu,
né? Ah, mas eu não saquei. Sim, tu não sacou. A gente até tem muitos advogados aí no setor que questionam isso, mas a gente não tem ainda em instância superior nenhum resultado positivo nesse sentido. Mas, de fato, tu não tirou o recurso, mas essa operação aconteceu. Se não fosse assim, né, o que aconteceria? Tu poderia considerar o ingresso do recurso em dinheiro e depois só a efetiva saída do dinheiro, né? A gente diz é o cash in e o cash out. Seria mais justo? Sim, seria mais justo. É permitido? Não, não é permitido. Tá errado. Errado de acordo com a nossa legislação hoje, não tá. Tá certo do jeito que é feito, né? Se futuramente vai ser mexido nisso ou não, depende aí dos nossos reguladores. Mas é a forma que isso acontece hoje. Então, infelizmente, não é a forma talvez mais justa, no entendimento de alguns, né? Mas é a forma com que acontece. Então, de fato, tá correto, é isso que acontece. E a menos que mude alguma coisa, é isso que tem que ser feito, ok? Então, X, um beijo para ti, obrigada por dividir as tuas reflexões conosco. As tuas reflexões foram muito inteligentes, né? E acho que serve para elucidar aí várias pessoas que têm o mesmo pensamento que tu, ok? Depois a gente tem aqui o Sr. Y. O Sr. Y mandou acho que umas 3 vezes aqui uma bateria de perguntas. Então vamos responder o Sr. Y. Esse vídeo foi gravado especialmente para o Sr. X e Y, e até porque as perguntas deles e reflexões, enfim, são pertinentes e cabem a outras pessoas aqui também, tá? Ele diz assim: sou aposentado e prefeitos de Receita Federal recebem um salário mensalmente. Abri uma conta em junho de 2021 na Binance. Fiz algumas pequenas operações, R$1.000. O montante de compra do token USDT até o final de julho foi de R$8.000. Ok. Tem problema de compatibilidade com a minha receita mensal de um salário? Não tenho bens ou dinheiro no imposto de renda. Saldos de 31/12 não passam de R$500. Uma coisa que tu tem que te atinar sempre é o seguinte: para tudo que tu compra de bens, tu tem que ter origem, tá? Não me parece aqui que vai ter um problema de origem, porque tu tem aqui, na verdade, movimentação pequena, certo? Então, assim, não me parece que tu vai ter um problema de origem. Aqui, se for fazer a conta, em junho só tu teria 6.000, tu não teria 8.000 para ter feito esse, né? Então, imaginemos aqui que tu tenha algum outro recurso aqui para ter fechado esses 8.000 aí de aporte lá na Binance, né? Mas assim, ainda assim, pelo valor, eu te diria que tu não vai ter problema, tu não vai cair na malha fina, ficou de R$2.000 faltando de origem na tua declaração. Então, a questão de compatibilidade, para mim, morre aí. Aí tenho 1.800 operações automatizadas, compra e venda no mês de agosto, sendo 600 de alienação, tipo SDT, cripto e cripto USDT. E agora, acho que as alienações foram mais que 35k em USDT. Bom, e agora, aí sim, aí realmente daqui tu começa a ter um problema. Qual é o problema? Tu vai ter que apurar isso. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar essas tuas operações, 1.800 operações, eu me parece aqui que tu operou por robô, certo? Daí a gente tem aquele probleminha, aquele que com o robô, tu faz a operação, passa o dia fazendo permuta, e aí quando chega no final do mês tu tá desesperado para saber como é que tu vai fazer a IN ou a apuração. Eu lamento te informar, mas tu vai ter que fazer essa conta, tá? Tu vai ter que fazer essa conta, porque de fato assim, tu tem que apurar se tu passou dos 30 para efeito de IN. Se tu passou, tu tem que fazer a IN 888, né? Provavelmente aqui tu passou dos 30 e passou dos 35, tu teve 1.800 operações com esse dinheiro que tu tinha lá. E aí dos 35 ainda tu vai ter que apurar imposto de renda. Então já não tem outra forma de se fazer senão pegando todas as tuas operações e descendo elas em BRL, em Fiat, né? E fazendo esses cálculos, né? Para daí tu condensar as informações e fazer o AIN 888, né? Ou para fazer a apuração do imposto devido, certo? Para minha surpresa, acessei isso aqui que eu achei muito interessante dele e gostaria de dividir com vocês, tá? O Sr. Y diz: para minha surpresa, acessei meu ECAC hoje, 27/9/2021, e descobri que há lá na cobrança, fiscalização, obrigações, acessórios, formulário online, IN 888, já está o meu cadastro aguardando preenchimento de 01/9/21 a 30/9/21, para apresentação até
31/10/21 e nos próximos 2 anos. Então, começo pela data que já está na receita para frente ou declaro agosto de 2021 também. Eu não sei aqui o que tu tá olhando lá, que tu tá vendo assim, já tem o teu cadastro. Como assim já tem o teu cadastro? Na verdade, tu tá dentro do teu ECAC, tu está dentro do teu cadastro. Isso é o número 1. Segundo, a Receita não pré-preenche IN 1888, certo? Ela não traz nenhum dado pré-preenchido para IN 1888. Se tem algum dado teu pré-preenchido para IN 1888, seria o caso de tu verificar se alguém tem a tua senha ECAC que pudesse ter feito algum tipo de teste ali. Mas a Receita não pré-preenche IN 1888, ok? Eu faço IN 1888 todos os dias. Não existe esse pré-preenchimento, certo? E nem existe essa pré-abertura que tu tá me falando, estar aberta o 9 de 2021, por exemplo, para entrega em 10 de 2021. Não é que tá aberto. Tu vai ali, tu vai abrir, né? Tu vai abrir o mês em curso, né? Então, agora, outubro, tu vai entregar a de setembro. Em setembro, tu deveria entregar a de agosto. Aliás, desde o início, onde tu teve o movimento acima de 30K, tu deveria informar. Mas não que a Receita abriu isso para ti, tá? Isso não existe, não tem essa situação. E isso dela, inclusive, abrir o para frente, os 2 próximos anos, isso também não existe, tá? Na verdade, ela está aberta ali para te colocar as informações mês a mês, certo? Assim como está para todo mundo. Esse pré-preenchimento não existe. E até te convido, se de fato está pré-preenchido, para tu me mandar um print lá pro e-mail do blog, para eu dar uma olhada no que tu está falando, tá? Para ver se pode ter acontecido algum tipo de violação de dados contigo. Mas isso não acontece, tá? A Receita pré-preencher para ti uma IN 1888. Os teus dados cadastrais vão estar ali, porque tu está dentro do ECAC. Então, quando tu colocares ali, tu abrir a IN ali, ela vai dar, tu vai abrir e vai tu mesmo informar o período. Tu vai informar ali original, o mês, né, tudo assim. Tem alguma coisa aí que tu não está te entendendo. Eu acho que tu só está fazendo confusão achando que está pré-lançado alguma coisa ali e não tem nada pré-lançado. Aqui, na verdade, é tu quem vai lançar, ok? Já fica essa dúvida respondida aí para outras pessoas que possam ter medo se a Receita está colocando direto. Não, a Receita não está colocando direto. Depois ele pergunta, tenho de usar o Pitax dólar de fechamento na alienação de cada uma dessas 600 operações? Como fazer? Calcular Excel na unha, mais copy-paste, Pitax, fechamento de cada dia, usar algum dólar médio. Tu tem que usar o Pitax, sim, dólar de fechamento na alienação de cada uma dessas 600 operações. Sim, tem lá no BCV. Excel na unha, copy-paste, Pitax, fechamento do dia. Pode ser sim, tá? Tu pode alternativamente usar a planilha lá do blog. Tem a planilha lá no blog que é para isso, ok? A planilha do blog traz o Pitax lá, ok? Aí tu pode usar lá. Depois tu pergunta qual dólar usar nas operações alienadas no final de semana ou feriado. Gente, tem gente que sempre questiona aí do qual dólar usar. Tu pode ver se tu botar o teste lá no Banco Central, por exemplo, se tu botar o dia 15, né, e o dia 15 for no domingo, ele vai automaticamente te jogar pro dia 13, certo? Que é o da sexta-feira. Então coloca o do último dia útil da semana, ok? Depois ele começa aqui, ele continua aqui. Alguém já conseguiu extrair dados do Tax Report via API da Binance? No site bolsep.com.br ainda está inoperante hoje. Esse Tax Report via API da Binance não funciona, gente, tá? Não funciona. Eu acho que eu já disse em algum outro vídeo, eu fiz um... Então, assim, se alguém já extraiu dados, se extraiu de forma incorreta, porque não funciona, não bate, não fecha, não serve para nada, ok? Então, fica a dica aí, não serve para nada. A menos que tenha mudado agora na última semana, que eu não tenha visto, olhado ou testado, né? Mas quando foi lançado eu vi, olhei e testei, não funcionava, ok? Então essas foram as colocações e reflexões do Sr. X e do Sr. Y lá no nosso curso. Espero que ajude outras pessoas aí com as mesmas
problemáticas. Eu achei muito rica aqui as questões que eles colocaram. Então, por uma preservação de identidade, porque eles colocaram isso lá no curso, né? A gente não trouxe o nome deles aqui, mas agradeço eles terem dividido aí as perguntas e reflexões conosco, ok? De novo, gostou? Aperta o gostei aqui, clica o sininho, te inscreve no canal e nos segue em todas as redes, ok? Um beijo grande e até semana que vem.